Lucas capítulo 8, irmãos, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe através da sua palavra. Oremos. Ó Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque há tantas trevas, meu Deus, em nossa mente, Pai, porque temos ouvido a voz do mundo e não a voz da Tua palavra. Pedimos para que o Senhor nos ensine, meu Deus, através das Tuas santas escrituras, meu Deus, como nós devemos enxergar, Pai, o papel das mulheres na igreja e como nós devemos, então, meu Deus, olhar isso com um olhar exaltado, meu Deus, que o Senhor mesmo colocou nesse serviço, Pai. Nos abençoa. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais perversas e que tem destruído a Igreja de Cristo é o feminismo. O feminismo é uma das ideologias, uma das coisas, dentre tantas coisas perversas que o mundo ele produziu, o feminismo é aquilo que mais tem sido usado por Satanás para destruir a Igreja de Cristo. Isso é tão profundo, irmãos, tão enraizado em nossos corações, que não tem nenhum de nós aqui que não tenha sido profundamente influenciado pelo feminismo. A gente pode ser influenciado pelo feminismo, irmãos, pelo menos de duas formas. Ou a gente abandonando a palavra de Deus e seguindo essa ideologia que diz que os homens e as mulheres não existe distinção alguma entre eles e tudo o que um deve fazer, o outro deve fazer também. Ou a gente pode também abraçar o feminismo e sermos influenciados por eles quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus diz, que é o serviço da mulher, em casa, na igreja, na sociedade, e a gente olha com isso com desprezo. A gente considera isso tão pequeno, a gente considera isso tão insignificante, porque a gente foi influenciado por esse pensamento que faz com que a gente pense que a mulher, ela só vai servir, ela só vai ser libertada da escravidão, do machismo, se ela puder ter liberdade para fazer aquilo que ela quiser. Quando não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Vejam, o texto que nós acabamos de ler, irmãos, do Evangelho de Lucas, é muito interessante, irmãos, porque Lucas, mais do que qualquer outro escritor da palavra de Deus, não existe nenhum outro escritor bíblico que se preocupe tanto em falar a respeito das mulheres do que Lucas. E Lucas, ele fala das mulheres justamente do jeito que nós devemos enxergar as mulheres. Ele fala de um modo exaltado. Você para para pensar, você para para perceber a forma que ele já falou das mulheres até aqui, até o presente momento desse evangelho, já faz com que a gente olhe para a mulher de um modo completamente diferente. Por quê? A gente vê que começa o evangelho, irmãos, ele contrastando uma mulher com um homem. Uma mulher inexperiente e imatura, aparentemente, com um homem oficial da igreja, maduro, idoso, e a moça, aquela moça, ela é quem vai passar no teste, que aquele homem maduro foi reprovado. A gente vê Maria e Zacarias, o sacerdote, todos os dois eles recebem uma visita de um anjo, e a gente vê que Zacarias ele responde com incredulidade ao aparecimento daquele anjo. Ele não crê que, de fato, a mulher dele vai dar à luz, porque ela é estéril, porque ela já é idosa, sendo que foi exatamente isso, irmãos, que Deus já havia feito no caso de Abraão e de Sara. Mas Maria, irmãos, Maria ela recebeu ali uma ordem, um mandamento, uma promessa da parte do Senhor, algo que nunca tinha sido feito antes, de que a virgem, ela ia ter um filho, ela ia conceber por obra do Espírito Santo, sem a participação de homem algum. E ainda assim, quais foram as palavras dela, irmãos? Ela disse, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Ou seja, uma moça ali com provavelmente entre 12 e 15 anos, que essa era a idade que as mulheres casavam naquela cultura, naquela época, ela demonstra uma fé mais profunda, uma fé maior
do que um homem que servia no templo como sacerdote. A gente vê também, irmãos, uma mulher, uma profetisa aqui, Ana, que ela servia no templo sem cessar. Ela passou a sua vida toda praticamente viúva, no capítulo 2 vai nos relatar, e ela serve ao Senhor como ninguém, a gente vê nas escrituras, servindo de uma forma tão profunda assim, irmãos, com tanta intensidade em jejuns e orações, como nos é dito. Então, Lucas, irmãos, ele faz questão de enfatizar as mulheres, né? Ele fala a respeito de que Jesus Cristo ele está atento para as necessidades dela. Veja, ele foi lá na viúva de Naim, e ele foi lá e ele fez aquilo que aquela mulher precisava. Ele ressuscitou o filho daquela mulher por compaixão a ela. A gente vê que a ênfase toda não está no menino, não está no rapaz que vai ser ressuscitado, mas está na mãe que vai receber o seu filho de volta, porque essa era a preocupação de Cristo. E a gente viu, irmãos, no texto passado, outro contraste entre uma mulher e um homem. A gente viu o fariseu, Simão, e a gente viu aquela mulher pecadora que não é nem nomeada. E a gente vê que aquela mulher pecadora, insignificante, ali cheia dos pecados perversos que ela já havia praticado, ela estava ali arrependida aos pés de Cristo. E aquele homem, que era um fariseu, que era um homem respeitado pela sociedade, ele está ignorante, ele está alheio àquilo que Deus estava fazendo naquele momento, perdoando pecados. Ele recebeu Cristo na sua casa, mas não recebeu ele da mesma forma que aquela mulher que veio de fora, de outra casa, recebeu Cristo na casa dele. Então a gente não pode dizer, irmãos, que a palavra de Deus, que o evangelho ele despreza as mulheres. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A gente no Antigo Testamento também tem exemplos de mulheres que demonstram fé maiores também do que os homens. Como é o caso, por exemplo, de Ruth. Mas veja que o nosso texto aqui, irmãos, vai falar especificamente como então as mulheres devem servir na igreja de Cristo. Se a gente for olhar, o texto está dividido em duas partes aqui, irmãos. Primeiro, dizendo o que as mulheres não poderiam fazer. E depois explicando o que as mulheres poderiam e deveriam fazer. A gente vê que o primeiro versículo, ele vai falar que Jesus estava andando de cidade em cidade, em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Vejam que tinham 12 homens específicos, irmãos, que eles foram chamados por Cristo para que eles estivessem mais próximos do Senhor Jesus e eles servissem a Cristo de um modo específico. E as outras pessoas, elas iam servir a Cristo, mas não como aqueles 12 homens. Isso é muito interessante, irmãos, porque o texto ele não fala a respeito dos outros homens. Fala que tinham 12 homens que estavam mais próximos de Cristo, e depois vai falar das mulheres que também caminhavam com Cristo. Por que a Bíblia está falando a respeito disso, irmãos? Porque justamente a ênfase de Lucas é falar a respeito do serviço das mulheres nesse texto. A gente sabe que também existiam outros homens aqui que serviam a Cristo. Pelo menos mais 2, a gente sabe até o nome deles, né? A gente vai ver lá no livro de Atos, quando os apóstolos vão decidir qual apóstolo vai entrar no lugar de Judas. Eles falam lá que tinham 2 homens que poderiam entrar no local daquele apostolado que havia ficado vago por causa de Judas. Porque o requisito, irmãos, para ser um apóstolo, para exercer esse ministério, era ser um homem que caminhava com Cristo desde o início do seu ministério. E aí então eles pegaram aquele Matias e Barsabás, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome dele. Eles 2, e desses 2, Matias foi aquele que foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas. Então, no mínimo, esses 2 eles estavam aqui. Mas, na verdade, não apenas esse. A gente vê que a Bíblia vai falar a respeito de vários outros homens que também seguiam a Cristo. Né? Mas esses 2 a gente sabe pelo nome. Mas a gente está vendo, então, que ele está enfatizando aqui as mulheres. A preocupação deles é falar a respeito das mulheres. Então, quando fala a respeito dos 12 aqui, está falando a respeito do trabalho que as mulheres não podiam fazer. Que era justamente, irmãos, o trabalho de governar a igreja, o trabalho de pregar na igreja. E depois, então, vai falar do serviço que as mulheres podiam prestar. Veja, irmãos, esse sermão seria muito simples de ser tratado, essa primeira parte de que as mulheres não podem exercer autoridade na igreja e de que elas não podem pregar na igreja, ou governo na igreja. Seria muito fácil pregar ele há 150 anos atrás. Mas de uns anos para cá, eu vou ter que passar mais tempo explicando e mostrando na palavra de Deus que, de fato, as mulheres não podem fazer isso, para depois eu falar o que elas realmente podem fazer. Se fosse há 150 anos atrás, isso já ia ser presumido por todo mundo, porque a cultura não tinha dificuldade de entender isso.
Mas, hoje em dia, por conta do feminismo, vou ter que mostrar para os irmãos, desde o início da revelação, que nunca foi o papel da mulher exercer autoridade na igreja. Veja, irmãos, eu vou pedir para que a gente primeiro olhe e entenda. Aqui fala a respeito do trabalho das mulheres. Se a gente for para o próximo capítulo da Palavra de Deus, de Lucas, a gente vai ver que Jesus ele vai dar autoridade específica apenas a esses 12 homens para exercer o governo da igreja, para pregar na igreja. Veja o que ele diz aqui, no capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa palavra pregar, irmãos, o reino de Deus, ela nunca, no Novo Testamento todinho, ela vai ser usada para falar a respeito de uma mulher ou de qualquer outra pessoa, senão aqueles homens que foram comissionados para poder exercerem autoridade e governo na igreja. Por exemplo, se a gente pular mais um capítulo, irmãos, a gente vai ver que, de novo, esse termo vai ser usado, mas para falar simplesmente a respeito de alguns homens específicos, mais uma vez, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 1. Diz, depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Vejam só, irmãos, Jesus ele escolheu mais 70, ele tinha escolhido 12 homens e escolheu mais 70 homens. Como a gente sabe que são homens aqui apenas, irmãos? Porque tanto quando ele foi escolher os 12 apóstolos eram apenas homens, como esses 12 apóstolos representavam as 12 tribos de Israel. E esses 70 homens aqui representam os 70 anciãos que eram falados lá no livro de Números, que eles substituíram Moisés, né? Ou melhor, o poder de Moisés foi dividido entre 70 anciãos para que eles pudessem também exercer o governo e a liderança da igreja. E a gente pode olhar, irmãos, em toda a revelação bíblica, a gente vai perceber que o governo da igreja e a autoridade de todas as formas sempre foi dada única e exclusivamente aos homens. Como é que a gente vê isso? Em primeiro lugar, quais são os 3 ofícios, irmãos, que eram exercidos na igreja do Antigo Testamento? Era o exercício de rei, e para ser rei, o que é que ele precisava ser? Você precisava ser um homem descendente da tribo de Judá, para você poder exercer o governo lá civil, você poder ser o rei de Israel. Para você poder ser sacerdote e fazer o exercício, o trabalho de Deus na liderança, no trabalho do templo, você precisava ser descendente não apenas da tribo de Levi, como também precisava ser um homem descendente de Arão. E os profetas, irmãos, os profetas, eles não precisavam ser de uma descendência específica, porque Deus ele ia chamando os homens para poder fazer isso. Os homens que ele queria, que ele chamava para fazer aquele trabalho, então eles iam pregar a palavra de Deus. E aí os irmãos vão se perguntar, ou devem ter se perguntado, ou deveriam ter se perguntado, mas a gente vê que tem profetisas na Bíblia também. E é por isso que eu vou precisar que a gente volte no Antigo Testamento agora, irmãos, para a gente entender que, na verdade, vou dizer para vocês o que é que eu vou mostrar para vocês na Bíblia, e depois eu vou mostrar para os irmãos entenderem o que está sendo ensinado aqui. Na Bíblia, irmãos, nenhuma mulher ela foi chamada para ensinar ou exercer autoridade, nem como profetiza de modo consistente. Na verdade, só existiram na Bíblia, no Antigo Testamento, 2 mulheres que elas realmente profetizaram, e todas essas 2 só fizeram isso no momento específico que Deus queria exercer juízo sobre o povo de Deus. Não é uma bênção quando uma mulher está ensinando na igreja. É uma maldição, e a gente vai ver isso aqui na Palavra de Deus, irmãos. Eu peço para que a gente abra a Palavra de Deus no livro de Juízes, para a gente ver o caso de Débora, no capítulo número 4. Juízes, irmãos, capítulo 4, a partir do versículo de número 4. A palavra de Deus nos diz: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhes: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos.
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Veja, irmãos, que coisa terrível. Deus ele levantou uma mulher para falar para um homem: olha, Deus está te entregando ali aquele exército, vai lá e domina ele, você vai libertar o povo de Deus. E o que é que o homem fala? Eu só vou se você for comigo. Veja qual é a resposta que essa mulher, irmãos, que foi levantada por Deus para julgar Israel. Olha o que ela responde para ele: certamente irei contigo, porém, não será a tua honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Veja, a própria profetisa, irmãos, ela fala: olha, porque você não exerce autoridade, está eu aqui, e Deus vai levantar outra mulher, que é ela que vai receber a glória por essa investida, ela que vai derrotar o seu inimigo e não você, por conta da sua covardia. Ou seja, irmãos, é um juízo da parte de Deus. O fato de Débora, ela estar aqui sendo levantada. E perceba que isso é justamente nos primeiros anos que o povo entra na Terra Prometida. É no início do tempo que o povo de Deus passava na Terra Prometida, eles viviam em pecado. O tempo dos juízes, irmãos, é um dos tempos mais perversos, mais terríveis. Se os irmãos lerem o livro de Juízes, os irmãos vão ver principalmente como o livro termina. Irmãos, é uma coisa terrível como o povo de Deus estava vendo nesse momento. Então Deus levantou essa juíza para julgar esses homens que não exerciam autoridade de modo bíblico. E a outra mulher, irmãos, que nós vemos que vai aparecer na palavra de Deus para falar, para julgar, para ser uma profetisa, é Rudá. Rudá é uma mulher que ela foi profeta, irmãos, no tempo em que o profeta, que o rei Josias ele estava governando o povo de Deus, no tempo em que o seu pai e o seu avô, eles tinham feito a palavra de Deus se perder, a palavra de Deus nem existia mais dentro do povo de Deus. Então Josias ele encontrou a palavra de Deus e pediu para que os homens fossem consultar um profeta. Veja como é interessante, irmãos, porque no tempo de Josias estava vivo Jeremias, o grande profeta Jeremias, e outros profetas que escreveram livros da Bíblia. Mas os homens vão até Rudá. E Deus levantou aquela mulher para exercer juízo sobre aqueles homens que estavam afastando o povo de Deus completamente, irmãos, da Bíblia, ao ponto de que a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela se perdeu. Não existiam mais exemplares da Bíblia. Ele teve que encontrar lá, vasculhando o templo, que estava completamente em ruínas. Ele vasculhando o templo, ele encontrou um exemplar da Bíblia e viu lá que realmente eles estavam vivendo de modo completamente contrário à palavra de Deus. Então, aquela mulher se levantou para dizer que vocês vão ser expulsos da terra prometida. Veja, foi uma mulher no início da caminhada deles na terra prometida, e foi uma mulher no final da caminhada deles na Terra Prometida para julgar o povo e mostrar o pecado deles, o pecado que eles estavam praticando, como eles estavam distantes da palavra de Deus. E a gente vê um texto que explica isso muito bem, irmãos, no livro do profeta Isaías. Peço para que os irmãos abram comigo o livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, irmãos, o capítulo 3. Isaías capítulo 3, irmãos. Vamos ler o versículo número 4 e o versículo número 5. Peço para que os irmãos prestem bastante atenção na leitura da palavra do Senhor. Diz assim: dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Vejam só, irmãos, o que é que significam meninos e crianças aqui nesse contexto? Significa homens que não foram capacitados para governar. Isso fica muito claro quando a gente vê aqui no versículo seguinte, quando diz bem assim, ó, o menino se atreverá contra o ancião. Ou seja, o ancião, o homem que deveria estar governando, ele não vai estar governando, ele vai estar sendo oprimido por um homem que não foi capacitado para governar. Então, por um menino. E ele diz, então, e o vil se levanta contra o nobre. Ou seja, ele fala, homens incapazes e que não deveriam estar no governo, vão estar governando e exercendo liderança sobre homens que deveriam estar governando e liderando a igreja do Senhor, o povo de Deus. Só que, irmãos, se a gente for mais uns versículozinhos para frente,
A gente vai ver o que a palavra de Deus nos fala ainda no versículo número 12. Veja, ele diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Veja, irmãos, como isso é interessante, porque os homens, ele chama de crianças, homens que não estão aptos, não podem, não deveriam estar governando, porque eles não foram capacitados para isso. Mas você percebe que quando ele vai falar a respeito das mulheres, ele não fala meninas, ele não fala os que estão governando o povo de Deus, oprimindo são meninas, ou seja, mulheres que não são aptas para governar. Não, ele simplesmente diz mulheres. Por quê, irmãos? Porque Deus não chamou nenhuma mulher para o exercício do governo na igreja. Qualquer mulher que se levanta para o exercício do governo da igreja, ela está fazendo isso de modo que ela não foi capacitada para fazer. Deus não chamou ela para fazer isso. Como eu disse, as únicas duas pessoas, irmãos, que Deus levantou, e eu vou mostrar isso ainda melhor na palavra de Deus. No Antigo Testamento aqui foi Débora e foi Judá para julgar o povo de Deus pela perversidade que eles estavam praticando naquela época. Além disso, irmãos, a gente vê aqui que esses homens, eles estão sendo julgados, eles estão sendo governados por ela. Só que isso é uma coisa que já desde o Jardim do Éden já estava sendo dito, irmãos, que as mulheres iriam querer fazer. Por mais que eu diga que o feminismo foi o que fez com que isso fosse feito de um modo mais perverso que já foi feito na história da humanidade, mas na palavra de Deus já é dito que a mulher, ela foi feita, irmãos, para estar auxiliando o homem. E o homem foi feito para governar. Mas o que acontece? Por conta do pecado, a mulher, ela quer exercer o governo sobre os homens. Essa é a condenação que Deus ele fala para Eva. Ele diz: o teu desejo será para o teu marido, mas ele é quem te governará. Ou seja, ela vai querer exercer em casa, e isso se estende à igreja e à sociedade, vai querer exercer governo sobre os homens, quando na verdade ela deve ser governada pelos homens. E a gente vê, irmãos, que isso é muito por conta da omissão. Esses anciãos aqui, esses homens que deveriam estar governando, eles não são vítimas apenas dessas mulheres e dessas crianças. Por causa da omissão deles, da falta de ação deles, da falta de atitude e de obediência, de temor ao Senhor. Assim como foi com Baraque, a gente está vendo aqui a mesma coisa acontecendo com esses outros homens, com esses outros homens aqui, irmãos. Deus tem misericórdia. Mas vejam, irmãos, outras duas mulheres no Antigo Testamento, elas são também chamadas de profetisas, tá? Além dessas duas que eu mencionei para os irmãos, que é Débora e Judá. As outras duas, uma é a esposa do profeta Isaías, que o termo lá, quando chama ela de profetisa, não fala que ela realmente profetizava, era usado o termo profetiza ali pelo fato dela ser esposa do profeta. Isso era muito comum na cultura judaica, de as esposas dos sacerdotes serem chamadas de sacerdotisas, sendo que a gente sabe que não existiam sacerdotisas no povo de Deus. E não há em nenhum texto sagrado falando alguma profecia que a mulher de Isaías tenha dito. A outra mulher, irmãos, que é chamada de profetisa na Bíblia, é Miriam. E eu queria mostrar para vocês exatamente isso, lá em Êxodo capítulo 15. Porque aqui é um momento em que o povo de Deus não está sendo julgado pelo pecado, mas uma mulher chamada de profetisa. Êxodo capítulo 15. É muito importante a gente entender essa passagem aqui também, irmãos. Vejam, o versículo 20 vai chamar Miriam de profetisa. Diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Veja, irmãos, ela está sendo chamada de profetisa. O que é que significa? Que ela fala profecias? Não. O texto aqui está dizendo, olha, ela é profetisa, sabe o que é que ela faz? Esse termo profetizar, irmãos, é usado na Bíblia não apenas como uma pessoa que prediz ou que ensina a palavra de Deus. É um termo que é usado também para falar a respeito de louvor, de pessoas que louvam a Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ela diz, ela chama as mulheres para adorar a Deus com louvor. E aí, se você for olhar o louvor que ela canta aqui, irmãos, não é nem um louvor que o Espírito Santo compôs ali e deu para ela. É um louvor que
Moisés tinha acabado de compor, que Deus tinha acabado de dar a ele. Se os irmãos olharem aí o versículo 1 do mesmo capítulo, quando entoou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. É exatamente a mesma canção que Miriam estava cantando aqui. Então vejam, irmãos, que é para os irmãos não acharem que é apenas esse texto, mas se lá em Crônicas, a gente for olhar, em 1 Crônicas, irmãos, eu peço que os irmãos abram só para ver que de fato a palavra profeta, a palavra profetizar, é usada na Bíblia, não apenas para falar a respeito de pessoas que ensinam a palavra de Deus ou falam com autoridade diante do Senhor, mas 1 Crônicas, por exemplo, capítulo 25, no verso 1 e o verso 3, eu vou ler com os irmãos vão ver que aqui está falando a respeito de louvor. A palavra profecia é usada, mas está falando a respeito de louvor. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã, de Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Veja no versículo 3. Quanto à família de Gedutum, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias e Matatias, 6 sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Veja, irmãos, aqui fala claramente a palavra profetizar e diz quem louvou ao Senhor. Se a gente abrisse lá em 2 Crônicas, capítulo 5, a gente também ia ver a mesma coisa. Esse mesmo texto falando a respeito desses mesmos homens, quando o templo foi construído, vai dizer que eles louvavam ao Senhor com esses instrumentos musicais aqui. A palavra profetizar é até omitido lá, porque já disse que eles estão louvando, já disse que eles estão profetizando, aí como a gente viu Miriam também fazendo. Mas então tem o Novo Testamento, irmãos. E no Novo Testamento a gente vê mulheres profetizando também. Na verdade, no Novo Testamento, a gente só vai ver uma mulher profetizando. E é justamente aqui no Evangelho de Lucas. Se a gente voltar um pouco algumas páginas no Evangelho de Lucas. No Novo Testamento, irmãos, as mulheres não profetizavam. As mulheres não exerciam autoridade nem liderança nenhuma no povo de Deus, a não ser Débora e Judá. A outra mulher que a gente pode ver que exerceu autoridade na igreja foi Jezabel. Foi Jezabel, que ela exerceu a autoridade de um modo ilegítimo. Ela governava, ela liderava, ela exercia a liderança, mesmo o seu marido sendo rei, era como se ela fosse a rainha. E pior de tudo, sua filha, Atália, ela matou todos os descendentes de Judá, para que ela pudesse reinar no lugar deles. Então essa é a única vez que a gente vê, irmãos, uma mulher exercendo liderança e governo sobre a igreja. A mãe exercia no lugar do marido e fazia coisas terríveis, levou o povo à idolatria, e a filha matou todos os descendentes de Judá. Então, irmãos, quando a gente olha aqui no Evangelho de Lucas, a gente vai ver uma única mulher profetizando. E é muito interessante aqui a profecia dessa mulher, irmãos. Vamos olhar aí Lucas, capítulo número 1. A única mulher que profetiza no sentido de anunciar a palavra de Deus no Novo Testamento é Isabel, no capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 39, irmãos. Diz: naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja, ela aqui, ela realmente faz uma profecia. Veja, ela está dizendo aqui: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Mas veja como o texto é construído, irmãos. Veja como é que começa o texto. Diz assim, olha, que Maria, ela entrou na casa de quem? Versículo 40, de Zacarias. Ela entrou na casa de Zacarias, irmãos. Era para ela ter sido recebida por Zacarias. Era para Zacarias ter profetizado para ela. Mas por que foi que ele não profetizou? Porque ele estava mudo. Porque quando o anjo veio falar com ele, ele não creu nas palavras do anjo. Então essa profecia aqui a gente vê claramente que é um juízo sobre Zacarias. Porque ela diz: bem-aventurado a que creu, porque o meu marido não creu.
Zacarias era para ele ter saído do templo, irmãos. Quando ele saiu, depois dele ter acendido lá, queimado o incenso, era para ele ter saído e pronunciado a bênção apostólica, a bênção araônica sobre o povo de Deus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele estava mudo. Ele não pôde pronunciar palavras de bem-aventuranças, que era o trabalho do sacerdote, para todo o povo de Deus. E ele não pôde também fazer isso para Maria. E para os irmãos entenderem isso de modo mais claro ainda, quando a gente vê que Zacarias, quando ele volta a falar, quando a mudez é tirada dele, a primeira coisa que ele faz é profetizar. É profetizar. E ele vai então profetizar, e ele vai falar então profecias em relação ao seu filho, em relação ao filho de Maria, Jesus Cristo. Outra coisa que deixa muito claro aqui, que essa profecia é uma profecia de juízo para os homens, assim como foi Débora e Judá. São as palavras que Isabel ela disse para Maria. As palavras são muito específicas, irmãos. Ela começa o louvor a Maria dizendo assim: bendita és tu entre as mulheres. Por que é importante essa expressão, irmãos? Porque essa é exatamente a expressão que, se nós voltarmos lá em Juízes, a gente vai ver que essa expressão foi a expressão que Débora falou para a mulher que tomou a glória do homem. Bendita és tu entre as mulheres. Eu peço para que os irmãos abram para que a gente possa observar isso na palavra de Deus. Em Juízes. Juízes capítulo 5. Versículo 24, irmãos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Então Isabel está fazendo uma referência aqui, irmãos, a Débora e a Jael, que foram mulheres que foram levantadas por Deus para envergonhar os homens que não creram e não quiseram exercer o governo e a liderança que Deus havia dado a eles. Então a única mulher que a gente vê falando uma profecia de fato no Novo Testamento é uma mulher que está também, assim como no Antigo Testamento, exercendo juízo sobre os homens. Existem outras passagens na Bíblia, irmãos, por exemplo, o Cântico de Maria. Veja, Maria aqui ela profetizou também. No entanto, é naquele mesmo sentido que eu falei para vocês, o sentido de Miriam. Você não vai ver nenhuma predição aqui naquilo que Maria está falando. Ela não está ensinando a palavra de Deus autoritativamente, ela está cantando um cântico ao Senhor Maria. Se for comparar com o cântico de Zacarias, veja, o cântico da mulher não tem profecia. O cântico do homem tem profecia, ele está profetizando de fato. E até mesmo a profetisa Ana, irmãos, que está no capítulo seguinte, veja como é interessante também, a mesma coisa acontece aqui. A gente vai ver que no capítulo 2 de Lucas, vai falar a respeito de dois profetas. Vai falar a respeito de Simeão, o homem, e vai falar a respeito de Ana, a mulher. A respeito de Simeão, vai falar que ele tomou os meninos no braço, versículo 28, e louvou a Deus dizendo, e ele vai falar uma profecia aqui. Ele vai falar, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele diz, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Hoje ele fala profecias específicas. E quando vai falar a respeito da profetisa Ana, irmãos, o que é dito no texto? Havia uma profetisa chamada Ana, e o que é que ela fala? Diz, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino. Veja, graças a Deus, irmãos, ela estava dando ações de graças a Deus, como a gente viu que isso era feito também por pessoas que não eram profetas de fato, louvavam a Deus, e isso era chamado de profecia. Então por isso que ela era chamada de profetisa. Mas, irmãos, existe um outro texto na Bíblia que vai falar a respeito de mulheres profetisas, no capítulo 20 de Atos, aqui no Novo Testamento. Eu peço para que os irmãos abram também. Capítulo 21 de Atos, perdão. A partir do verso 8. Atos 21, a partir do verso 8, irmãos. Veja o que diz o texto sagrado. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia.
e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E aí veja o que o texto diz, irmãos. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja que coisa interessante, irmãos. Num versículo diz que Filipe ele tinha 4 filhas que eram profetisas. E no versículo seguinte, o que é que fala, irmãos? Que um profeta teve que descer, fazer de 3 a 5 dias de viagem para poder declarar uma profecia ao apóstolo Paulo. Se aquelas moças ali, irmãos, elas profetizavam, se elas falavam a palavra de Deus autoritativamente, como os profetas homens, por que Deus não usou elas ali para profetizarem a respeito do futuro do apóstolo Paulo? Por que precisou vir um homem de 3 a 5 dias caminhando, uma estrada perigosa, uma estrada ruim, e ele ter que ir lá para poder falar essa profecia? Não seria mais simples usar aquelas profetas ali, aquelas profetisas? Alguém pode dizer, não, mas foi porque Deus quis trazer ele de longe. Irmãos, quando Deus faz isso na palavra de Deus, traz um profeta de fora, ele está envergonhando os profetas que estão ali. Isso é feito, a história do profeta velho e do profeta novo, que é contada no livro de 1 Reis. Então essas moças aqui, elas não profetizavam, irmãos, elas louvavam a Deus com a palavra do Senhor. A gente também tem um outro texto, irmãos, na Bíblia que vai falar a respeito de mulheres profetizando no culto. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, vai falar que as mulheres devem profetizar no culto, profetizar e orar com o véu. De novo, o que o texto está falando ali, irmãos, é de oração e louvor no momento do culto. A gente sabe disso de modo muito claro, porque no capítulo 14 de Coríntios, vai dizer que a profecia é semelhante ao dom de línguas. Se houver interpretação, profecia e dom de línguas é a mesma coisa, é o ensino do apóstolo Paulo. E quando a gente volta para Atos capítulo 2, o que eram os dons de línguas, irmãos? Eram as pessoas falarem das grandezas de Deus em outras línguas. Ou seja, é louvar a Deus em outras línguas. E a profecia, então, que a mulher falava do culto, era adorar a Deus, adorando, cultuando a Deus e cantando louvores. Quando a gente lê todos esses textos, irmãos, aí fica muito fácil, quando a gente abre lá em 1 Timóteo, capítulo 2, um texto que ele está sendo muito claro aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas gostam de distorcer, de fazer uma ginástica aqui para poder dizer que o texto não está dizendo aquilo que ele está dizendo. Veja, irmãos, a respeito do comportamento, né? O texto aqui, a nossa tradução da Bíblia diz que é como que deve se proceder no culto público. Diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia, bom senso, não com frisado de cabelo, com ouro ou pérola, ou vestido dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Ele diz, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Vejam só, irmãos, o texto ele diz, passei essa semana toda vendo várias pessoas que discordam do que eu estou dizendo aqui para vocês, interpretando esse texto, e aí elas dizem bem assim, olha não, a mulher ela não pode exercer autoridade de homem, mas ela pode exercer autoridade de mulher. Qual é a autoridade de mulher, irmãos, que a Bíblia fala? Qual é a autoridade que a mulher exerce, principalmente no culto público, na igreja? Qual é a autoridade que a Bíblia fala? Não existe essa autoridade. Pelo contrário, a gente viu exatamente o contrário lá no texto de Isaías e em todo o Antigo Testamento. Então, aí diz, não, aqui o homem que está dizendo é o seu próprio marido, então ela não pode exercer autoridade sobre o marido dela. Irmãos, o texto está dizendo assim, olha, não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. E ainda complementa, esteja, porém, em silêncio. Como é que a mulher vai exercer autoridade, irmãos, e vai ensinar em silêncio? Como é que ela vai fazer isso? Não tem como interpretar esse texto de outra forma, senão que o texto está dizendo, irmãos, que Deus ele não chamou mulheres para que elas possam exercer autoridade e ensino na palavra de Deus, que é justamente as funções, irmãos, de pastor e de presbítero na igreja. Se a gente for olhar, é exatamente esse o assunto do próximo capítulo. Vai dizer que Deus ele vai chamar homens para governar e para ensinar na igreja. E quais são as características dessa pessoa? Tem que ser homem de uma só mulher.
e está apto para ensinar. Se a mulher não está apta para ensinar, e nem Deus ele vai querer que a mulher se case com uma mulher, nem que ela seja homem, então está claro aqui o texto, irmãos, que a mulher ela não deve exercer ensino na igreja. Eu fico muito triste, como eu disse para vocês no começo, eu não queria ter que passar esse tempo todo para abrir todos esses textos bíblicos, ainda mais numa pregação. Isso não é um estudo da palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus, irmãos. Mas como eu e vocês, a gente tem sido influenciado pelo feminismo, a gente tem se afastado daquilo que a Bíblia ensina, antes de poder dizer a obra excelente e gloriosa que as mulheres podem fazer na igreja, a gente precisa fazer toda uma desconstrução. Porque a gente não vai ver, irmãos, nenhuma pastora na Bíblia, nenhuma diaconisa na Bíblia, a gente não vai ver nenhuma mulher exercendo os ofícios da igreja. Isso não significa que a mulher não possa servir na igreja, mas o serviço que a mulher serve na igreja é diferente do serviço que as pessoas que foram chamadas para governar a igreja, elas exercem. Na verdade, irmãos, se a gente for parar para pensar, não só são as mulheres que não podem, está impedindo as mulheres de servir na igreja, não. A maioria dos homens não foi chamada também para exercer ensino e autoridade na igreja. Só foram alguns homens que foram chamados para ser presbíteros e diáconos, que foram chamados para servir na igreja dessa forma. Mas como nós vimos lá no livro de Lucas, irmãos, voltando para Lucas, sem desmarcar aqui 1 Timóteo, por favor, mas eu peço para que os irmãos voltem, para a gente ver a segunda parte. Lucas, 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 8, irmãos, que nós lemos da palavra de Deus. Diz então que existe esse grupo separado de 12 homens, que foram chamados para o ensino, como nós vimos no capítulo 9 e no capítulo 10. E diz, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Veja, irmãos, que infelizmente, muitas mulheres elas têm buscado servir na igreja para poder encontrar o propósito da sua existência. Muitas mulheres elas têm servido na igreja porque elas não têm sido amadas e cuidadas pelos seus maridos, e existem vários motivos, irmãos, pelo que as mulheres querem servir na igreja. Porque ensinaram que só é serviço quem está pregando, quem está fazendo isso, quem está no ministério de música, isso, aquilo, outro, quando na verdade não tem nada a ver. Nem existe esse tanto de ministério na Bíblia, irmãos. Na Bíblia só existe o ministério do ensino e o da misericórdia, que é o presbiterato e a diaconia. Mas veja, qual é o fundamento do serviço das mulheres na igreja, irmãos? Vejam, essas mulheres que estavam aqui com Cristo, elas estavam com Cristo, servindo a Cristo por quê? Porque haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. O fundamento do serviço, irmãos, feminino, assim como também o serviço masculino, é o entendimento de que você foi curado por Cristo, de que Cristo ele libertou. Esse deve ser o fundamento. Não deve ser porque a gente quer se sobressair sobre os outros na igreja. Não deve ser porque a gente quer exercer autoridade sobre os outros na igreja. Não deve ser porque a gente quer ser visto no serviço da gente. Não, é porque nós somos curados, nós somos libertados. Veja que Cristo ele tirou um peso dessas mulheres curando e libertando. E não foi para colocar um outro peso de liderança para o qual elas não foram chamados. Deus chama essas mulheres para servirem a Ele, essas mulheres que foram curadas, essas mulheres que foram chamadas para caminhar com Cristo tão perto. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, imagina, 7 demônios aqui não significa que tinham exatamente 7 unidades de demônio dentro daquela mulher, não. O número 7 na Bíblia significa a completude. Significa que aquela mulher era completamente possuída por demônios. Que a vida dessa mulher era uma desgraça. Mas ela foi libertada por Cristo. Diz que também Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, ou seja, uma mulher que tinha um marido ímpio, estava presa debaixo do governo, do cuidado do seu marido. E agora ela continua sendo submissa ao seu marido, irmãos, mas agora ela é livre desse peso, porque agora ela serve a Cristo. E Susana, a Bíblia não fala muitas coisas sobre Susana, provavelmente o nome dela está aqui porque ela ainda estava viva quando Lucas escreveu o Evangelho. E então estava identificando, fale com Susana, para você ver, você quer saber como é que a mulher servia lá, as mulheres serviam, fale com Susana que ela ainda está viva, por isso que é citado o nome dela. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Veja que está falando uma das formas que as mulheres serviam na igreja, irmãos, assistindo com os seus bens. Se a gente for olhar a Bíblia como um todo, irmãos, o que a Bíblia ensina a respeito do trabalho feminino na igreja, eu vou resumir para vocês, porque infelizmente não nos resta tanto tempo. Depois a gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas se eu puder resumir o que a Bíblia fala a respeito do trabalho da mulher na igreja, do modo mais profundo que eu possa fazer, é o trabalho de mãe. As mulheres elas devem ser mães da igreja.
Perceba que essa é a linguagem que o Novo Testamento todo usa. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 16, quando ele vai se referir a Rufus, ele diz, eu saúdo a Rufus e a sua mãe, e ele diz, que também tem sido a mãe para mim. Veja, eu não estou falando aqui, irmãos, apenas de gerar filhos é maravilhoso, mas se a gente for lá em Lucas, irmãos, em Isaías, no capítulo que nós lemos no perdão dos nossos pecados, Isaías capítulo 54, vejam como é que começa aqui a passagem, irmãos. Capítulo 54. E veja que é um texto que fala de alegria, irmãos. É um texto que fala a respeito de glória, do serviço aqui da mulher. Veja o que é que ele diz o texto sagrado. Ele diz, canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Veja, a Bíblia está dizendo, irmãos, que a mulher ela vai ser mãe de muitos filhos que ela não concebeu. Óbvio, o texto também está falando a respeito da capacidade de Deus de fazer a estéril gerar filhos, mas é muito mais do que isso. Está falando que as mulheres elas vão poder ser mães de muitas pessoas que ela não gerou. Onde? Como? Da mesma forma que a mãe de Rufus, ela foi mãe para o apóstolo Paulo. Eu pedi para os irmãos pararem o texto aí de Timóteo, não desmarcarem o texto de Timóteo capítulo 2, para que os irmãos possam ver aqui a resposta. Ao invés de se preocupar em ensinar, em exercer autoridade na igreja, em serem pastoras, presbíteras, diaconisas, qual deve ser a preocupação da mulher, irmãos? Ele diz, versículo 15, né? Não permite que a mulher ensine, exerça autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ou seja, o argumento aqui não é cultural, irmãos, é porque a mulher foi criada do homem para ser auxiliadora dele. Versículo 15 diz, Todavia, apesar dela ter caído em transgressão,